Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Nesse vídeo eu vou falar do livro O Colecionador do John Fowles. É um vídeo para participar do fórum Entre Pontos e Vírgulas da Denise, né? Eu fiquei na dúvida se eu ia participar especificamente desse fórum, porque esse livro aqui, O Colecionador, eu li exatamente em março de 2011, quer dizer, faz exatamente 2 anos que eu li. Ou seja, faz muito tempo para eu lembrar do livro com detalhes para ser comentado no fórum, e faz pouco tempo para eu reler, apesar que é um livro que eu gostei muito, valeria a pena a releitura, mas eu acho que com intervalo de tempo maior. Eu já respondi aquela tag, vou deixar até o link aqui, a tag das 5 perguntas que foi criada pela Juliana Gervason, e uma das perguntas é: qual livro te deixou com raiva? E nesse vídeo eu respondi que foi esse aqui. Naquele vídeo eu não pude explicar porquê, né, porque senão eu ia entregar, qualquer coisa que eu falasse ia ser spoiler. Mas agora no vídeo eu tenho toda a liberdade de fazer spoiler, né, que os vídeos do fórum são assim. Inclusive, se você tem interesse em ler esse livro, eu aconselho a não assistir ao vídeo, porque esse é o tipo de leitura que você saber o que vai acontecer no final estraga muito a leitura, né? O detalhe do que vai acontecer no final, eu acho que estraga bastante. Então, esse livro aqui, ele é de John Fowles, que é um escritor britânico, é de 1963 e na época ele foi um best-seller. Ele está esgotado, mas você consegue essa edição da Abril Cultural fácil em sebo. Já encontrei 2, tá? Esse aqui eu encontrei no sebo perto de casa. Ele é um livro fininho, mas é um fino que engana, né? Aquele livro fino que engana, porque a letra dele é muito pequena. Eu sofri para ler esse livro, eu demorei a ler por causa do tamanho da letra, que realmente é cansativa. Bom, então vamos falar do livro. Bom, o livro ele fala de basicamente 2 personagens. O Frederick Clegg, ele é um funcionário público e ele é uma espécie de sociopata, uma pessoa muito retraída. Ele foi criado por mulheres da família. Tem muita coisa aqui que eu não vou lembrar direito, porque eu já falei, faz 2 anos, então vocês me desculpem de alguns detalhes que às vezes eu vou falar errado. Mas o Frederick Clegg, então, é um funcionário público muito apagado, muito tímido, não tem amizade com ninguém. Ele tem uma dificuldade de se relacionar com as pessoas muito grandes no trabalho, vida amorosa é 0. E ele tem uma vida estranha ali com as pessoas da família que ele vive, acho que são tias, avós, né, que meio que dominam ele mesmo, né, uma relação ali meio que não é uma relação saudável. E ele tem um hobby, o hobby dele é colecionar borboletas, né, só eu acho uma coisa meio tétrica, né, aquelas borboletas espetadas assim, mas o grande hobby dele é colecionar borboletas, que ele admira a beleza delas. Além de admirar a beleza das borboletas, ele admira a beleza de Miranda, que é uma jovem que ele vê passando perto do seu trabalho todo dia, e ele se acostumou, ele criou uma espécie de amor platônico, amor platônico pela Miranda. E a Miranda, ela tem uma beleza muito chamativa, um tipo de beleza delicada, e ela é uma estudante de arte. Ela é uma aspirante a pintora, então, e ele se apaixona por ela, mas é aquele amor ali só de admirar. Bom, um belo dia ele faz uma espécie de uma aposta e fica milionário. E agora o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí, bom, a primeira coisa que ele resolve é que ele vai sair de casa. Então ele parte para comprar um imóvel. Aí a procura desse imóvel, o tipo de imóvel que ele vai comprar já vai te deixando um pouco angustiada, porque vai mostrando o que vai acontecer, né? Então ele mora em Londres, mas ele escolhe uma propriedade numa periferia, muito longe da capital, um lugar muito isolado, tipo uma área rural, e ele escolhe um casarão muito antigo.
o que faz ele decidir é esse que eu vou comprar? Ele escolhe a casa pelo porão. É uma construção muito sólida, de pedras maciças, aquela construção que nem, né, muito difícil de ser devastada por qualquer intempérie, né, vamos dizer assim. E o que chama atenção realmente é o porão, é um porão muito grande, praticamente uma espécie de uma capela ou uma segunda casa embaixo da casa, mas não deixa de ser um porão, né? Uma área escura, uma área úmida, e ele compra a casa e ele começa a preparar aquela casa para fazer a reforma. E como que é essa reforma? Bom, primeiro ele coloca uma porta de aço só com que fecha o porão. Ele faz um revestimento acústico dentro do porão. Então aí você já começa a prever o que ele está planejando, né? Que é sequestrar a pobre da Miranda. Bom, e ele consegue o intuito dele. Ele prepara toda a casa, compra as coisas que ele acha na cabeça dele que a Miranda, como uma estudante de arte, vai gostar. E ele traiçoeiramente, falando que o cachorrinho está doente, consegue dopá-la e acaba levando lá para o porão, né? Uma situação que realmente te deixa muito angustiada, né? Ela se vê presa ali naquele ambiente totalmente claustrofóbico. E isso deixa a gente muito angustiada, quase que eu sentia falta de ar, a maneira como ele descreve o que a Miranda está passando ali. Bom, para quem acha que ali entre os dois vai ser sei lá, aconteceu uma espécie de síndrome de Estocolmo, não é nada disso. A história é uma história simples, né? Quer dizer, um doido sequestra uma mulher e prende num porão. Uma história banal. Só que o que chama atenção nesse livro não é a história em si, mas é a maneira genial como John Fowles contou essa história. Esse livro ele se divide em duas partes. Na primeira parte é narrado pelo Frederick Clegg, contando tudo que ele sentia, todo o sentimento que ele nutria pela Miranda, tudo que ele fez por ela, todo o planejamento de sequestrá-la e a intenção que ele tinha em sequestrá-la. A intenção dele era que, ele mantendo ela ali presa, ela ia passar a conhecê-lo. E conhecendo ele mais profundamente, ela iria acabar se apaixonando por ele. Era isso que ele achava. Só que o que é incrível assim nesse livro é que os dois personagens, eles são eles são polares, eles são simplesmente antagônicos. A Miranda, é uma pessoa muito sensível, uma pessoa que ama as artes, ama a beleza, ela consegue sentir a arte, interpretar, viver a arte, ela respira a arte o tempo inteiro. E o Clegg, ele é totalmente o contrário, ele é uma ele é uma pessoa que não consegue entender a beleza. Aí você fala, bom, mas você é um cara que gosta de borboletas, ele quer captar a beleza da borboleta. E até uma parte interessante do livro é quando ele leva ela para conhecer a coleção de borboletas dele e justamente os dois falam sobre isso. Ele fala, não, mas ela fala, por que você faz isso? Mata a pobre borboleta, deixa ela sem vida. Ele fala, não, mas é porque eu admiro a beleza, eu quero a beleza dela eternizada aqui. E aí ela fala justamente isso, e ela fala assim, mas você mantendo essa borboleta, tirando a vida dessa borboleta e mantendo ela presa aqui, a beleza se esvaiu. A falta de liberdade dela, a falta de vida, você tirou totalmente a beleza. E ele não concorda nem um pouco com isso. E quer dizer, e aí você começa a perceber, pô, mas é isso exatamente que ele está fazendo com ela, né? Ele pegou a beleza ali, uma beleza que ele admira, e está aprendendo ali exatamente como ele faz com aquela borboleta, né? Então você começa até a vislumbrar se o destino da Miranda vai ser o destino dessas borboletas, né? Bom,
Então o interessante é esse, você ver a diferença entre as duas personalidades. A segunda parte do livro é um diário da Miranda. Então, quer dizer, é tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu desde o começo, só que agora narrado em primeira pessoa, sob a forma de um diário dela enquanto ela está presa naquele cativeiro. E assim, o que me deixou mais com raiva é você ver a maneira como a Miranda lidou o tempo inteiro com essa situação. Porque eu fiquei com muita raiva dele. Quer dizer, você já sequestrar uma pessoa, já manter ela presa, claro que você não vai ter nenhuma simpatia por essa pessoa. Principalmente que ele não tem nem um pouco de carisma, a característica dele já é essa. Mas a maneira como a Miranda lidava com a situação faz você ficar com mais raiva do personagem, porque ela não conseguia sentir raiva dele. Eu acho até que ela sentia uma certa pena, e em muitos momentos, apesar dela estar vivendo uma situação crítica, uma situação terrível, ali presa, ela tentava ajudá-lo, entendê-lo e até fazer com que ensinar algumas coisas que ela gostava para ele, para ver se de repente podia haver alguma espécie de aproximação, né? Então ela começa a falar sobre artes para ele, mas ela percebe que ele não tem assim espírito para sentir aquilo. Tem uma determinada cena que ela faz vários desenhos, acho que são até retratos dela mesma, uns 4 ou 5, e um é abstrato, um é de uma determinada escola da pintura, e um que é bem um retrato mesmo, aquela coisa nu e cru. Aí ela fala, qual que você gostou mais? Aí ele pega e fala assim, é esse aqui, que é aquele que ela menos gostou, que é aquele retrato nu e cru. E os outros que são mais poéticos, mais abstratos, que um pintor iria gostar mais, é aquele que nenhum ele gostou, criticou até. Então ela fica decepcionada e mostra realmente que ele não tem assim aquela alma para sentir a beleza, né? Tem uma outra parte do livro em que ela fala assim, você gosta de ler? Ele fala, não, eu não costumo ler nada. E ela fala, não, eu vou te indicar um livro, você lê pra gente falar sobre ele. Porque de alguma maneira ela queria que ele crescesse nesse sentido, né? E ela dá o livro para ele, ela indica aquele Apanhador no Campo de Centeio. Ele lê o livro todo de maneira completamente entediada, e quando vão discutir sobre o livro, ela percebe que ele interpretou o livro daquela maneira bem superficial, não vendo nada do que o autor quis dizer nas entrelinhas, né? Ele disse, não, é a história de um garoto que foge da escola, é muito mimado e acabou. E ela até cria um apelido para ele, ela chama o tempo todo ele de Caliban. Caliban é um personagem de um livro do Shakespeare chamado A Tempestade. Eu não li o livro, pretendo até ler para ver que tipo de personagem é esse Caliban, alguém deve comentar aí nos vídeos, mas dá a entender que o Caliban é um personagem um pouco bronco, que realmente não consegue compreender essas sutilezas aí, né? Mas o que mais me chamou a atenção nesse livro foi justamente esse antagonismo e a maneira absolutamente superior com que a Miranda tratou a situação. E você percebe que não foi por medo, porque em alguns momentos ela tinha medo dele, mas no fundo ela sentia que ele não seria capaz de matá-la ou de estuprá-la, ele era cheio de pudores. Então nesse ponto ela se sentia até segura quando estava junto dele, né? Mas ela não conseguiu realmente ficar com raiva dele, e é por isso que eu fiquei com mais raiva, quer dizer, para ficar com raiva pela Miranda, né? Então, quer dizer, é uma narrativa bastante simples, mas a maneira como ele escolheu contar essa história do ponto de vista dele, do ponto de vista dela,
é que fez a diferença nesse livro, tá? Eu andei vendo alguns comentários, algumas resenhas no Scoob. Teve umas 2 ou 3 pessoas que achavam que a Miranda era muito metida e se achava superior a ele. Eu não vi dessa maneira. Ela realmente, ela se achava superior a ele, mas não é que se achava superior, porque ela era muito diferente. Ela tinha essa visão da beleza, esse sentir a beleza que ele de maneira alguma tinha. Então jamais aquele sonho que ele tinha de que à medida que Miranda fosse conhecendo, ela iria se apaixonar por ele, era justamente o contrário. Ela até tentou essa aproximação, ela tentou conhecê-lo, mas quanto mais ela conhecia, mais ela se sentia afastada dele, tamanha diferença cultural entre os dois, né? Bom, e como que pode acabar uma história de uma pessoa que sequestra uma mulher e prende num porão? Não tem muitas maneiras desse livro acabar. Ou ela vai conseguir escapar, ou ela vai morrer. E é isso que acontece, ela acaba morrendo. E realmente ele não seria capaz de matá-la diretamente, dando um tiro, enforcando, estrangulando, esfaqueando. Então, mas ela acaba morrendo em decorrência da situação em que ela está. O ambiente que ela está é muito úmido, ela acaba adquirindo uma pneumonia e ele se recusa ele vê ela agonizando, se recusa a levar ela para... Ele fica o tempo inteiro naquele embate, o que eu faço? Levo ela para o hospital? Não, mas ela vai melhorar. Ele fica negando para ele mesmo que ela está mal, acha que ela vai melhorar, até que um belo dia ela morre em decorrência daquela pneumonia por causa da umidade. E fim, né? Bom, fim não, porque ele começa a achar que realmente a Miranda era muita areia pro caminhãozinho dele. Ele idealizou uma mulher muito acima das expectativas, muito acima da capacidade dele conquistar. Então ele começa a pensar que não, mas eu acho que eu tenho que diminuir um pouco a minha expectativa. E o livro termina ele observando uma vendedora de uma loja que provavelmente vai ser a segunda vítima dele. Você fica com mais raiva ainda, porque ele fala, não, mas não agora, porque eu tenho que esperar, o porão ainda está muito úmido, eu tenho que esperar secar. Então é assim que termina o livro, você morrendo de ódio desse personagem, o Caliban. Então é isso, eu acho que os outros vídeos eu acho que vão ter mais detalhes. Essa leitura ela tá um pouco antiga para eu falar com detalhes, mas eu dei 5 estrelas para esse livro me envolveu bastante. Eu só não terminei ele mais rápido por causa do tamanho da letra, que me incomodou bastante. Alguns dias eu gosto sempre de comparar com o filme. Tem uma adaptação cinematográfica de 1965, ela é bem fiel, ela é muito boa, só que se perde um pouco dessa questão do sentimento dos dois, né? Do que cada um pensa, né? No filme tem mais a ação do que acontece, enquanto no livro você tem como, principalmente essa segunda parte em que narra o diário dela, você consegue entrar ali no pensamento dos personagens, tá? Então, 5 estrelas para o colecionador de John Fowles. E essa foi a minha participação no Fórum Literário da Denise. Espero que tenham gostado e vou assistir aos outros vídeos para ver quais foram as outras impressões sobre o Caliban e a Miranda, tá? Pobre Miranda. Então é isso, tá? Até um próximo vídeo. Críticas, comentários aqui embaixo. Até mais.